E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui trazendo um personagem da Image Comics e dessa vez não é um personagem desconhecido, muito pelo contrário, é talvez um dos personagens mais conhecidos da Image junto com o Savage Dragon e com o Spawn, que é o Invencível, né? O Invisible. Hoje nós vamos falar sobre a origem desse personagem e alguns de seus grandes momentos. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito do Super Cometa, agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre esse personagem que é bastante conhecido da Image Comics, né? O herói Invencível, né? O Mark Grayson. O Invencível vai fazer a sua estreia na revista Invincible, número 1 de janeiro de 2003. Mark Grayson é filho de Nolan Grayson, né? Um Viltrumita, com a Deborah Grayson, que é uma humana. Ou seja, ele é metade Viltrumita e metade humano. Quando ele tinha 7 anos, o seu pai explicou que os Viltrumitas eram uma raça de alienígenas altamente poderosa, mas que utilizavam seus poderes para fins pacíficos. Eles costumavam viajar para todo o universo, espalhando a paz e protegendo os planetas de diversas ameaças. O Nolan, ele veio para a Terra para proteger a Terra e se tornaria o super-herói conhecido como Omni-Man. E o Nolan falou que o Mark também um dia desenvolveria superpoderes, que ele também teria os mesmos poderes que o Nolan tem, de voo, de super força, super velocidade e etc. E aí todo dia o Mark ficava muito ansioso porque ele queria que os seus poderes se revelassem logo. Ele queria voar, queria ser super forte, queria ter todas as habilidades de um super-herói. E basicamente, se qualquer um de nós tivesse a possibilidade de algum dia ser um super-herói tão poderoso quanto o Omni-Man ou o Superman, ter esse kit de super-heróis, obviamente a gente ficaria ansioso até o dia em que isso acontecesse. E assim ele passou vários dias ansiando pela vinda dos seus superpoderes, até que um dia, quando ele estava no seu trabalho de meio período, ele arremessou um saco de lixo que foi dos Estados Unidos até o Reino Unido. Ele arremessou tão longe, mas tão longe, que o Mark percebeu que os seus poderes tinham acordado, que ele estava com seus superpoderes. Então a sua parte Viltrumita havia despertado, o que deixou o Mark muito alegre, porque ele poderia ser um super-herói de agora em diante. E aí o Nolan, ao ver que seu filho tinha desenvolvido superpoderes, ele leva o Mark até o Art, que é um grande amigo do Nolan, e pede para o Art desenvolver um uniforme especial de super-herói. E aí é nesse momento que o Mark ganha esse uniforme aí que vocês estão vendo, que é o seu uniforme mais característico. O Mark, ele queria pensar no nome para super-herói, né? Ele não sabia que codinome iria utilizar como super-herói. Até que um dia ele defende um colega dele que está sofrendo bullying e acaba indo parar na diretoria. E o diretor fez um elogio para o Mark, né, por ele ter defendido o seu colega do bullying, mas ele também disse que o Mark não era invencível. Então, quando o Mark ouviu a palavra, né, invencível, ele gostou da palavra e resolveu adotar para ser o seu codinome de super-herói, Invencível ou Invisible, do original. Ele passou a desenvolver melhor os seus poderes junto com o seu pai, né? Ele passou a fazer um treinamento, né, para poder controlar melhor os seus poderes, até que um dia ele conhece uma equipe de super-heróis adolescentes conhecidos como Tintin, e que não tem nada a ver com o herói belga do oeste, né? É Team de time e Team de adolescente. Ele conhece o Tintin e os integrantes do Tintin, que é o robô, né, o Robot, a Duplicate, o Rex Explode e a Atom Eve, ou Eve Atômica, ou Eva Atômica. Então ele conhece essa galerinha que passa a ajudar ele nas missões para proteger a Terra. Ele também descobre que a Atom Eve, né, a Eve Atômica, era sua colega de escola. Eles estudavam juntos na mesma escola. E aí o Mark, ele
participa de algumas missões junto com a Tintin, apesar dele não fazer parte da Tintin, e ele também faz algumas missões junto com seu pai, como por exemplo quando eles evitam a invasão dos Flexans, que veio para a Terra, tentou invadir a Terra, mas que acaba sendo derrotado pelo Invencível junto com o Omni-Man. O Mark e a Eve começam a fazer uma amizade, eles começam a ficar muito próximos. Inclusive, eles acabam combatendo um professor que estava plantando bombas nos alunos da escola, né? Vê só que professor insano, né? Você sabe que temos professores que fazem os alunos tomar bomba na prova. Esse é um professor que faz o pessoal levar bomba literalmente. E aí, em um dado momento, o Omni-Man sai da cidade e o Mark acaba enfrentando Allen, o Alien, que veio pra Terra. Eles começaram a sair na porrada porque o Mark, o Invincible, achava que o Alien era um alien do mal que tinha vindo invadir o planeta Terra. Depois de trocarem uns socos ali, eles param e aí lembra que existe o diálogo, né? Aquele negócio, bata primeiro e pergunta depois. E aí o Alien revelou que na verdade ele viajava em vários sistemas galácticos para testar os campeões dos planetas. Ele queria ver se os planetas estavam bem protegidos contra as ameaças do espaço. Ao ver que no planeta Terra tinha o Omni-Man e tinha o Invencível, né, o Invincible, o Alien, ele, que diga-se de passagem, é um personagem muito forte, né? Então ele vê que o planeta Terra está bem protegido e acaba indo embora, deixando o planeta nas mãos do Invencível e do Omni-Man e de outros super-heróis. Alguns dias depois, o Mark, juntamente com seu amigo William Blackwell, eles acabam fazendo uma visita à Upstate University. Nesse período, o pessoal é atacado por um zumbi robótico e aí o Mark, ele sai, né? Ele foge, ele sai correndo porque, obviamente, ele tinha que vestir o traje para enfrentar o zumbi. Aparece o Invincible vem, derrota o zumbi, o Invincible vai embora e depois, quando o Invincible vai embora, o Mark volta, né? O Mark volta como se nada tivesse acontecido. E apesar da maioria das pessoas não perceber isso, o William, que era próximo do Mark, acabou percebendo. Então, ele juntou os pontos, coisas que gente como, por exemplo, a Lois Lane na DC Comics não faz, e acabou chegando à conclusão de que o Invincible era o Mark, que o Mark Grayson era o Invincible. E aí eles têm uma conversa onde o William revela que ele sabe que o Mark é um Invincible, e aí eles fazem um juramento de que o William nunca ia contar pra ninguém quem que era o Invencível. Não ia contar pra ninguém que ele sabia quem era o Invencível, Algum tempo depois, a Eve, que estava muito próxima do Mark, ela vai até o quarto dele e aí ela que estava namorando o Rex Explode, ela revela que o Rex Explode atraiu com a Duplicate e que ela iria sair do Tintin, que ia sair da equipe de super-heróis adolescentes. A Débora, né, que é a mãe do Mark, encontra os dois no quarto e acha que eles estão tendo relacionamento e ela dá uma grande bronca neles. E aí, durante o sermão da Débora com os jovens, o Omni-Man chega, né, chega o Nolan e ele revela que a equipe de super-heróis mais poderosa da Terra, né, que são os Guardiões do Globo, haviam sido eliminados, todos eles tinham sido mortos, estavam comendo capim pela raiz. Uma revelação tensa, porque agora a Terra estava completamente desguarnecida, sem seus principais super-heróis. E antes do funeral, o Mark ele acaba recebendo um envelope com um bilhete sendo entregue por uma garota. Ele não sabia o que é que tinha naquela carta e ele passaria a ver depois do funeral. Durante o funeral, vários super-heróis da Image Comics aparecem, né? Figuras muito conhecidas da editora, como Savage Dragon, Shadowhawk, Super Patriota e etc. Porém, Sanford, o mordomo do Black Samson, que era um dos ex-integrantes do Guardiões do Globo, ele aparece no funeral desejando vingança porque o seu chefe tinha sido expulso dos Guardiões do Globo. Ele acaba enfrentando o Omni-Man e o Omni-Man o derrota.
Logo depois do funeral, o Mark abre a carta que ele tinha recebido e nessa carta estava escrito o nome de uma garota chamada Amber Bennett e o telefone dela. Consequentemente, o Mark começa a desenvolver um relacionamento com a Amber, eles começam a se aproximar e ela começa a ajudar ele nos seus estudos, porque ele não apenas combate o crime e enfrenta os supervilões, mas como também tem que passar na escola. Tem que passar aí na escola para conseguir se formar. Logo depois, Mark e Eve, eles enfrentam a Lizard League, que é um grupo de vilões chinelinho ali do universo de Invincible. Eles os derrotam facilmente e dizem inclusive que eles formam uma boa equipe. Porém, a conversa dos dois acaba sendo interrompida pelo Robot. O Robot aparece na esperança de que tanto a Eve, que agora estava fora do Tintin, como o Invincible entrassem para a nova formação dos Guardiões do Globo. Eve não gostou nada de ter sido convidada a participar do grupo porque ela estava com muita raiva do Rex Explode, que também ia fazer o teste para entrar nos Guardiões. E aí o teste é feito, o teste é realizado. O Invencível também não tem uma boa relação com o Rex Explode. O Invincible também é convidado, mas ele acaba declinando. E aí no fim das contas, os Guardiões do Globo são formados pelos antigos integrantes da Tintin, o Robot, a Duplicate e o Rex Explode, a Monster Girl e o Black Samson, que acaba voltando para o time. Mark, ele acaba tendo mais uma sessão de estudos com a Amber, e aí nessa sessão eles acabam tendo o seu primeiro beijo e acabam formando um casal. Ele não sabia, mas a Eve Atômica estava vendo tudo, Olha aí o babado, babado forte, viu? Choquei! E aí a Eve, ela sai, fica triste, desolada, porque ela já começava a sentir alguma coisa pelo Mark, só que aí o Mark entrou num outro relacionamento. Posteriormente, o Nolan quer falar com o Mark, ele quer falar uma coisa muito importante pro Mark, só que aí o Mark no momento ele não pode conversar com seu pai. Algum tempo depois ele sai para comprar quadrinhos e aí ele acaba descobrindo que o seu pai, o Omni-Man, estava tendo uma luta com o Imortal. O Imortal que era integrante dos Guardiões do Globo e que tinha sobrevivido porque afinal de contas ele é imortal. Mark voa até o local só para ver o seu pai destruir o Imortal. Ele tora o Imortal no meio e aí o Nolan diz que agora o Mark vai ouvi-lo. E o que é que o Nolan tinha para dizer de tão importante para o Mark? Bom, de início, o Omni-Man, o Nolan, ele disse que foi ele que matou os Guardiões do Globo. Foi ele que exterminou todos os integrantes dos Guardiões do Globo. E ele também disse que toda a história dos Viltrumitas que ele tinha contado para o Mark era mentira. Que na verdade, os Viltrumitas eram uma raça de aliens conquistadora. Que eles eram terríveis conquistadores que invadiam os planetas e que dominavam esses planetas e escravizavam os seus povos. E que a missão do Nolan na Terra era dominar a Terra. E por isso que ele matou os Guardiões do Globo, para eliminar prováveis obstáculos à conquista dos Viltrumitas. E aí ele também disse que como Mark é um Viltrumita, inclusive que ele era mais Viltrumita do que humano, ele também tinha que fazer parte desse domínio. Que o Mark, juntamente com o Nolan, é que deveriam conquistar a Terra e escravizar a raça humana. O Mark fica pistola com o que o seu pai falou e se recusa a participar de seu plano. E os dois começam a lutar. E aí, obviamente, o Omni-Man, por ser mais velho, por ser mais experiente, por ser mais poderoso, ele começa a descer o sarrafo no seu próprio filho. Ele começa a espancar o Invincible, que até revida em alguns momentos, mas ele não é muito páreo para o seu próprio pai. O Nolan tenta convencer o Mark para que ele entre no seu plano, dizendo que o Mark vai viver mais do que qualquer ser humano na Terra. Consequentemente, ele vai ter que ver todos aqueles com que ele se relaciona morrendo, sejam seus amigos, sua mãe, qualquer amores que ele tenha, sua namorada, sua então namorada a Amber,
Então ele teria que ver todas essas pessoas morrendo, enquanto que ele continuaria vivendo, já que ele é um Viltrumita, já que ele é meio Viltrumita. Só que Mark, mais uma vez, se recusa a se unir com seu pai. E os dois voltam a lutar novamente. Uma luta numa escala planetária. O Nolan, ele soca o Mark para vários lugares do planeta. Eles vão de um lado para o outro do globo, já que são dois personagens com super força e super durabilidade. E até em alguns momentos o Nolan, ele joga o Mark para edifícios, para derrubar os edifícios, causando assim a morte de milhares de pessoas inocentes. E basicamente ele mostra por tudo isso que ele não se preocupa com o planeta Terra. Ele não se preocupa com a Terra, não se preocupa com os humanos, não se preocupa com nada daquilo. E ao ver o seu filho completamente estatelado no chão, o Nolan pergunta para o Mark mais uma vez por que ele luta tanto pelo planeta Terra. O Mark diz que o Nolan está errado, que ele se importa com o planeta Terra, que o Nolan, se importa também com o planeta Terra. E aí o Nolan confronta o Mark com a pergunta: você vai ficar na Terra, tudo isso vai passar, as pessoas vão morrer, o que é que vai sobrar para você depois desse período que você ficar na Terra, que tudo padecer, que seus parentes se forem, que sua mãe, os parentes por parte de mãe, os amigos e etc, tudo isso se for. E aí o Mark responde que o que ele vai ter no futuro será o seu pai, será o Nolan. O Mark mostrando que ele tem muitos sentimentos humanos, já que os Viltrumitas só se interessam em domínio, só se interessam em dominar outros povos. Isso faz com que o Nolan fique tocado, O Nolan acaba ficando tocado pelas palavras de seu filho e aí ele acaba voando para o espaço. Ele some da Terra. O Nolan, ele passa 2 semanas em coma, já que ele levou uma surra do pai, uma surra bem dada. E logo depois ele é encontrado por um agente do governo chamado Cecil Steadman, que ele se apresenta, enquanto agente do governo e oferece um trabalho para o Invincible. Ele oferece um trabalho para o Mark de protetor da Terra, que o Mark acaba aceitando. Ele acaba se tornando um agente do governo. Depois de se recuperar, o Mark vai até a sua mãe conversar com ela, e a mãe dele estava muito triste, estava muito deprimida por conta disso tudo que aconteceu, de descobrir não apenas que o seu marido é um alien do mal, é uma criatura do mal, mas como das intenções dele, inclusive com ela própria. E ela ficou muito triste, A família dela ficou destruída praticamente, E aí o Mark é que acaba consolando a sua mãe. E aí depois quem aparece para falar com o Mark é justamente Allen. O Allen volta ao planeta Terra para avisar que a Terra tinha sido invadida por um Viltrumita, que tinha um Viltrumita atacando o planeta Terra entre os humanos. Fala, não me diga! E aí o Mark revela pro Allen que ele é um híbrido Viltrumita, que o Viltrumita em questão é o seu pai. E aí o Allen explica como a sua raça foi destruída pelos Viltrumitas. Então ele pergunta pro Mark o que é que ele vai fazer a partir de agora. E o Mark simplesmente diz que primeiro vai terminar o ensino médio e que depois ele vai ver esse negócio dos Viltrumitas. A não ser, obviamente, que os Viltrumitas ataquem primeiro. Bom, essa é mais ou menos a origem do Invencível. Tem muita história pela frente. Eu não vou contar tudo porque a história do Invencível é muito grande, é muito comprida. E essa parte que eu contei, ela é abarcada na primeira temporada da animação, que já está disponível. E a segunda temporada vai vir agora nesse ano de 2023. Então eu vou contar aqui alguns pontos do que acontece na história do Invencível, só que eu vou marcar aqui como spoiler, porque quem assistiu só a animação não viu esses momentos ainda. Então se você só assistiu a animação de Invencível, eu recomendo pular para esse tempo aqui, porque aí você não toma spoiler, você não toma uma spoilhada na cara aí.
Mas se você não se importa com isso, ou se você já leu os quadrinhos, então pode ficar aí. Bom, o Mark, nas próximas aventuras que vai passar na animação e que já aconteceu nos quadrinhos, ele continua trabalhando pelo governo. Existe um dado momento que ele se reencontra com o seu pai que inclusive formou uma família em outro planeta, e aí o Invencível acaba conhecendo o seu irmão, o seu irmão também por parte de pai. Ele e a Amber terminam o relacionamento e depois o Invencível ele passa a ter um relacionamento com a Ivy Atômica. A Ivy Atômica, que é o grande amor do Invencível, eles acabam ficando juntos. Eles têm várias indas e vindas, separa, depois junta de novo, depois separa de novo, depois junta e etc. Mas eles acabam ficando juntos e tendo até filhos no futuro de Invincible. E existem 3 grandes sagas que o Invencível é bastante atuante. Existe a jornada da guerra contra os Viltrumitas, onde o Invencível, junto com o Omni-Man e outros super-heróis da Terra, enfrentam o Império Viltrumita. Existe uma saga em que o Invencível enfrenta outras versões do Invencível, vários Invencíveis de vários multiversos vêm pro multiverso do Invincible principal para enfrentar ele. E aí basicamente a gente tem o Invencível junto com os grandes heróis da Image, inclusive os heróis mais conhecidos como Savage Dragon e Spawn. Eles aparecem também para enfrentar os Invencíveis, para dar umas porradas aí nos Invencíveis alternativos. E tem uma terceira saga que é uma saga crossover, não é uma grande saga, mas é uma saga crossover em que o Invencível se encontra com o Homem-Aranha. São 2 heróis bem parecidos, fica alternando o heroísmo com uma vida cotidiana, trabalho, estudo e etc. Bom, essa é mais ou menos a história do Invencível. Contamos sobre sua origem e sobre alguns dos seus grandes momentos. Vamos falar de seus poderes e de suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante, coloca aí na primeira página da galera para que mais gente possa assistir esse vídeo e se inscrever no canal, e assim a gente possa produzir vídeos tão bons quanto esse ou mais, ou melhores, melhor dizendo. Então interage aí com o canal, que aqui a gente vai falar agora dos poderes e das habilidades do Invencível. Bom, os poderes do Invencível vêm de sua fisiologia, já que ele é parte humano, parte Viltrumita. Consequentemente, da parte Viltrumita, ele ganha uma série de superpoderes que são os seguintes. Ele tem força sobre-humana. Ele conseguiu arremessar um saco de lixo dos Estados Unidos até o Reino Unido, e ele também tem a capacidade de destruir planetas. Ele tem durabilidade sobre-humana, sendo capaz de sobreviver inclusive ao vácuo do espaço e a socos e ataques de seres muito mais poderosos do que ele. Ele tem vigor sobre-humano, velocidade sobre-humana, conseguindo ir dos Estados Unidos até a Antártida em segundos. Reflexos sobre-humanos, sendo capaz de se esquivar de balas, voo, viagem interestelar, capacidade pulmonar aumentada, fator de cura aumentado, envelhecimento retardado. Além disso, ele também tem habilidades que ele utiliza para complementar os seus poderes, que são as seguintes. Ele tem grande força de vontade, ele é brasileiro, não desiste nunca. Ele tem um intelecto nível gênio, um conhecimento de combate corpo a corpo, e ele também é um grande líder, tendo grandes habilidades de liderança. No entanto, o Invencível também tem algumas fraquezas, que são 2. A primeira é que os ouvidos dele são muito sensíveis, Como ele tem sentidos hiperaguçados, ele consegue ouvir a longas distâncias, mas se você gerar um barulho muito alto, ele vai ouvir esse barulho muito alto, o que vai deixá-lo atordoado. Atordoado.
E também ele tem um temperamento esquentado, o que pode acabar causando alguns desastres. Ele pode gerar alguns desastres por conta de ser um cara muito esquentado. Bom, agora vamos falar do Invencível em outras mídias. E basicamente ele só tem uma mídia, que é a série animada da Amazon Prime, que é por onde muita gente conheceu o Invencível, o que fez com que ele se tornasse bastante conhecido, um dos personagens mais conhecidos da Image Comics. Bom, para finalizar, vamos falar das revistas do Invencível. As revistas do Invencível são as seguintes. Inicialmente nós temos Invencível Volume 1, que teve 144 edições. Invencível apresenta Vive Atômica, que teve um volume só, com 2 edições. E por fim, O Retorno do Invencível, volume 1. Essas são as revistas protagonizadas pelo Invencível. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Invencível. O que é que você achou desse personagem? Você está ansioso para ver a continuação da animação do Invencível? Comenta aqui embaixo. E eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!